E aí, bora pra parte 3, a última parte, que eu já me prolonguei muito, mas eu quis dar só um resuminho. Eu sou uma pessoa mais reservada, apesar de não parecer pessoa super... mas eu sei muito bem separar os momentos, e eu não sou uma pessoa que reclama, mas hoje, né, hoje mesmo eu acordei bem reflexiva, pensando em muita coisa, né, e falando, meu Deus, poxa, eu tô me esforçando e tô fazendo, e assim, gente, eu escutei uma pregação hoje, que falava justamente isso, sabe? José passou por tudo aquilo e ele não conseguiu, e ele não foi da noite pro dia. Ele passou 13 anos, pensa, ele recebeu a promessa, ele recebeu a promessa de Deus para ele aos 17 anos, e ele só foi assumir aos 30. Então ele só foi governador aos 30, e nesse período ele passou por vários desertos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, ele foi acusado, né, de assediar a esposa de Potifar, ele foi preso, ele foi humilhado, e aos 30 anos ele assumiu o que Deus tinha para ele. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, que é o mesmo que eu pensei hoje, quando eu escutei isso na pregação, eu pensei, eu não tenho direito nenhum de reclamar, eu não tenho direito nenhum de questionar, porque eu queria estar vivendo, mas olha tudo que aconteceu, tipo, né? Olha tudo. E eu reclamando, falando, meu Deus, meu celular, a bateria tá... A memória tá ficando ruim, a qualidade dos meus vídeos não tão boas, enquanto eu fico, né, ai, mas isso... Gente, tem gente fazendo muita coisa com quase nada. Tem gente que não tem a opção de ter nada, entende? Então, a gente é muito... eu, particularmente, eu sou muito perfeccionista com as coisas. E isso não é uma qualidade, não é. Porque às vezes eu deixo de fazer as coisas igual, né? Eu falei, eu me propus a fazer um conteúdo todos os dias, eu preciso humanizar os meus conteúdos no Instagram para poder ficar mais atrativo para as marcas, né? Para as marcas me procurarem como já estão procurando por alguns conteúdos que eu faço. Eu sinto que... E aí eu tô sempre... minha autocrítica tá lá em cima. Tá lá em cima. E isso me atrapalha, porque aí eu, tem que ser perfeito, e eu não faço. E eu acabo, né, regredindo, eu tendo ideias e tudo, e aí eu regredindo, e aí, ao invés de a gente olhar pra frente, a gente começa a olhar pro lado, pra pessoas que, né, começaram junto com a gente, ou que estão próximos da gente, fazendo mais, sabe? Mas a pessoa tá fazendo, entendeu? Mesmo que não esteja perfeita, ela está fazendo, enquanto eu tô parada, julgando ou falando alguma coisa, a pessoa continua progredindo e eu continuo parada. Então, talvez, não sei nem porque eu tô falando isso, talvez isso também chegue a alguém que precisa, que pensa dessa forma como eu venho pensado, e eu tenho, todos os dias de manhã eu faço o meu devocional, e eu tenho um livrinho que é como se fosse um diário mesmo, sabe? Aqui eu coloco as minhas metas, aqui tem as minhas metas, e todos os dias eu abro e eu olho para eu não esquecer nunca quais são as metas que eu estabeleci. E aí, eu tenho escutado bastante conteúdo de produtividade, e aí, se a gente não sabe o pra quê, a gente não vai encontrar forças pra, tipo, ou pra quê, o nosso porquê. Por que que eu escolhi essa meta? Mas para quê? O que que eu quero ser depois dessa meta? Por que que eu pensei em ter ela? O que que isso vai me favorecer? Enfim. E aí a gente começa a se questionar, e aí todos os dias eu faço como se eu estivesse falando com Jesus. Aí eu agradeço pelo meu dia que está começando, todos os dias, ó. Hoje foi o dia 148, que é 28 de maio de 2016. E amanhã vai ser o dia 149. Então, todos os dias eu faço, tem me ajudado bastante, porque eu tenho conseguido ressignificar muita coisa, de não esperar estar perfeito para fazer as coisas, de entender que, né, a gente faz planos, mas é como diz, eu até tenho escrito aqui, ó, eu tenho algumas coisinhas aqui,
que eu sempre coloco, e em Provérbios fala, né? A gente faz planos, mas quem sabe do que vai acontecer é Deus. Assim como, né, o versículo que eu mais gosto, que é o Provérbios 16:3, que é: consagra ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. E aí eu consagro, mas a gente, né, a gente quer muita coisa às vezes, e às vezes o que a gente quer não é o que Deus, às vezes, eu não sei se vocês já viram, né, gente, eu sou uma pessoa muito motivacional, muito. Ninguém nunca vai chegar perto de mim mal, e eu vou querer que aquela pessoa se sinta mal, eu já entendi que eu sou uma resolutora, né, se existe essa palavra, de problemas. Então, se alguém chega para mim com algum questionamento, alguma coisa, eu vou procurar uma solução para ela. Essa sou eu. Só que aí eu me pego questionando, poxa, mas eu procuro solução para todo mundo e para mim, e para os meus questionamentos. Só que quem sabe é Deus, né? Então, assim. Enfim, gente, eu fiz esse desabafo para vocês porque eu queria mesmo falar. E eu espero que isso chegue no coração de alguém, né? Eu acho que esse meu testemunho que eu contei para vocês, talvez Deus não faz nada se não for para glorificar o nome dele, né? Então ele não faz nada na nossa vida se não for para glorificar o nome dele, e através do testemunho que a gente dá, a gente pode dar força para uma outra pessoa. E hoje eu vi um Reels que também, né, me deu vontade de falar isso, que eu vi um Reels de um coach. Julguem, gente, mas eu acho que eles ajudam muito. Eles ajudam muito. Eles fazem a gente enxergar coisas em nós que nós não enxergamos, ou que a gente já não vê mais. E eu gosto, né? Julguem tanto que for, mas eu gosto. E ele mostrava, né, uma patinadora de gelo que ela errou bem em frente à mesa dos jurados. E aí ele fala que ela poderia ter, aquilo ali já tinha desestabilizado ela emocionalmente completamente. E aí ela tinha duas escolhas: desistir e sair de lá, ou continuar. E ela recomeçou a apresentação dela. E é isso que a gente faz na vida, a gente sempre vai ter duas escolhas. Ou o que te acontece te paralisa, ou o que te acontece te impulsiona, te faz recomeçar. Repara que quando a gente coloca o endereço no GPS e a gente passa o caminho errado, ele não fala volte, ele recalcula a rota, né? Aparece lá recalculando a rota. Então, pode ser que seja para alguém esse vídeo, né? Não estava previsto de eu falar nada disso aqui, eu só queria abrir as caixas e mostrar para vocês. Mas, às vezes pode atingir alguém, às vezes pode ajudar alguém. Como eu falei, Deus faz as coisas na vida da gente para que mostre para que ajude, às vezes alguém esteja na mesma situação que eu estive, e que essa pessoa se sinta forte, ou tenha aquela injeção de ânimo para continuar. Recalcule a rota, não tenha medo de errar. E eu falo isso para você, mas como tá com a câmera para frente, eu tô falando para mim. Porque você do futuro vai agradecer por você não ter desistido. E por mais que seja difícil, por mais que cada pessoa, quem é imigrante sabe, eu, por exemplo, eu não posso ficar doente porque eu trabalho, eu sou tudo, né? Eu sou sozinha, eu não posso fazer nada e eu tenho as minhas limitações, mas eu falo que eu sou teimosa até para desistir, porque eu nunca vou, não me permito me sentir mal por muito tempo, em pensar em desistir por muito tempo, porque eu sei que a eu do futuro precisa que eu seja forte hoje. Então fale para você mesmo, a sua eu do futuro precisa que você seja forte hoje. Ela precisa que você não desista, porque é melhor você pensar e recalcular a rota se você errar, do que você chegar lá na frente e pensar, e se eu tivesse feito? E se eu não tivesse desistido? O e se é que mata, não recalculando a rota. E aí é isso, gente. É isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que tenham chegado